Para quem não estava aqui ontem, meu nome é Tássia Mendonça, eu sou gestora de portfólio no Programa de Equidade Racial do Ibirapitanga. É meu prazer e minha honra apresentar essa mesa, que vem com 3 mulheres que eu muito admiro e com quem eu tenho muito por quem eu tenho muito carinho. Eu gostaria de chamar à mesa nossa vereadora Mônica Cunha. Por favor, uma salva de palmas. Mulher, negra e mãe, defensora de direitos humanos que trabalha na defesa dos direitos de adolescentes e jovens, iniciou sua trajetória a partir do ano 2000, quando seu filho ingressou no sistema socioeducativo. Organizou outras mães e familiares na mesma situação em defesa dos seus direitos. Fundadora do Movimento Moleque, coordenou a Comissão de Direitos Humanos da Alerj e atualmente é vereadora do Rio de Janeiro e preside a Comissão Especial de Combate ao Racismo. Mais palmas, por favor. Obrigada. Eu queria chamar agora a Juliana Borges. É escritora e ensaísta, atua na área de advocacy da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, é conselheira da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e autora dos livros Encarceramento em Massa e Prisões, Espelho de Nós. Feminista negra, decolonial, antiproibicionista e antipunitivista. Agora eu quero ouvir a maior salva de palmas, porque é a nossa curadora, Luciana Brito, historiadora, especialista nos estudos sobre escravidão, abolição e relações raciais no Brasil e Estados Unidos, é autora do livro Temores da África, Segurança, Legislação e População Africana na Bahia Oitocentista. É também autora publicada da Bazar do Tempo, que vai lançar logo aí um livro. Então, fiquem ligados. Professora do UFRB e colunista no Nexo Jornal. É co-curadora desse seminário. A mesa vai ser coordenada pela Luciana, a gente vai ter um momento para perguntas, as pessoas da produção vão ficar passando pela plateia com alguns cartões, vocês podem, se vocês quiserem fazer perguntas, só sinalizar que alguém vai, entrega para vocês, vocês escrevem e a gente passa para ela. É isso. A gente está percebendo que muita gente está fazendo registro do evento, então marquem o @ibirapitanga no Instagram e no LinkedIn. Muito obrigada, boa mesa. Olá, obrigada. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Agradeço a generosidade de Tássia Mendonça e, assim, eu agradeço a toda a equipe do Ibirapitanga, Yara, André, Juliana, ao pessoal que está trabalhando na produção, aos trabalhadores e trabalhadoras, não é? Todo mundo que tem feito um trabalho muito bonito desde... Eu vi na segunda-feira, então, para tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, tem uma equipe maravilhosa, as tradutoras, o pessoal do som, que tem feito um trabalho assim bem engajado. Então, eu sou agradecida a todas essas pessoas que estão aqui. Tá? E que tem feito um trabalho muito bonito. Aproveitar esse momento para dizer que esse seminário é resultado de um processo muito longo, que começa no primeiro semestre desse ano, pelo menos para mim. Eu sei que vocês, o pessoal do Ibirapitanga, já vem pensando esse trabalho há mais tempo. Fiquei muito feliz, honrada, com a confiança, porque quando alguém confia na gente, a gente fica muito grata, e eu sou. Nós tivemos uma experiência maravilhosa de imersão nos Estados Unidos, não é? Visitando outras experiências de memória, de reparação, de política, de como, nos Estados Unidos, essa questão da reparação, da escravidão, que é tema dessa mesa, e de como esse tema reverbera na política racial e na violência racial de hoje, como é tratado nos Estados Unidos. Então, nós aprendemos juntas, nós nos indignamos juntas, eu, Tássia e Yara, nós nos emocionamos juntas e pensamos muito juntas também o Brasil e esse seminário. Então, dizer que foi um caminho muito especial até chegar até aqui, né? Essa mesa, como Tássia disse, tem por tema justiça racial e violência, enfrentando o legado da escravidão. E aí, quando a gente pensou
essa mesa, eu dizia muito a Tássia e a Yara, eu digo, eu tenho muito medo de ser... Eu sou historiadora, então eu tenho muito medo de ficar parecendo Congresso da ANPU, que é a Associação Nacional de Historiadoras e Historiadores. Então, não podia... a gente não podia trazer a escravidão para esse conceito enquanto objeto de pesquisa histórica, não é? Tal como as mesas de ontem e de hoje também. A nossa intenção, e com a fala de Justin, a gente também faz essa ligação da escravidão como um fenômeno transnacional que impacta o mundo, que impacta as Américas. E aqui eu estou me colocando, diferente de outras colegas e outros colegas, tem muitas historiadoras e historiadores que eu admiro aqui hoje, a gente teve uma formação de pensar a escravidão um negócio que está lá no passado e que não tem nada a ver. E é assim que a gente aprende no curso de História. E trazer escravidão para um debate sobre violência racial hoje seria um anacronismo. Então, uma coisa, a escravidão fica de 13 de maio de 88 para trás, outra coisa é o que a gente vive hoje. Nessa mesa, a gente está fazendo uma coisa contrária. A gente está situando a escravidão no campo de um passado que não passou, no campo não também sendo, olha, não, que pena que os negros vivem assim, não é? É legado da escravidão. Não, a gente está entendendo a escravidão, o racismo como produto dela e que vai se renovando ali. No Brasil, escravista, depois no pós-escravista, depois o racismo ele se atualiza no século XX, no século XXI. A gente vê formas muito sofisticadas, não é, de forma negativa, sofisticadas de produção de racismo, produzindo aí, a gente dialoga aqui com os debates de ontem, produzindo um resultado comum, que é o mal viver e a desumanização da vida negra. Não é? Então, a gente está compreendendo aqui a escravidão como esse fenômeno que deixa esse legado que vai se renovando e produzindo tecnologias de matar gente negra que nos mata literalmente ou que nos transforma em mortos-vivos, em mortas-vivas. Embora a gente esteja considerando aqui também outros mecanismos de vida, como diz Galo, como diz Ana Maria Gonçalves, como diz vovó Cici, as nossas tecnologias de viver também estão sendo consideradas aqui. Então, a gente está trabalhando essa dualidade, essa complexidade que é a vida negra no Brasil. Não é? Eu vou partir direto para as perguntas, então, porque aí a gente tem tempo para esquentar o debate, a partir dessas perguntas da mesa, e abrir para vocês, ok? Eu vou perguntar para a Juliana, que é uma pessoa que eu fico muito feliz em conhecer pessoalmente, que eu acompanho, que eu admiro, não é? Eu sei, minha irmã, que não é fácil tratar desse tema, não é? Então, vamos lá. Trazendo esse tema da escravidão como esse contínuo que ainda respinga na gente, não é? Eu estou usando aqui respinga, fazendo aqui uma alusão à fala de Galo, que fala como o corpo da filha dele estava respingado, não é? Da violência da mãe contra a mãe e o tio, não é? Então, esse respingar da violência da escravidão na violência racial hoje, a minha pergunta vai nesse sentido. Qual o papel do Estado brasileiro, enquanto instituição escravista por quase 4 séculos, na produção de políticas e protocolos que assegurem os direitos das populações vítimas de violência e que ainda precisam assegurar direitos? Né? A quem desagrada, historicamente, essa disputa? Oi. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Queria começar agradecendo a Luciana, a Tássia, o André e toda a equipe do Ibirapitanga por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar com a Mônica, que é uma figura que eu tenho imensa admiração e é uma referência de luta e uma referência intelectual e política. Eu sempre gosto de trazer essa dimensão da intelectualidade, né, para as nossas referências políticas negras. Então, estou muito... O tema é difícil,
mas, ao mesmo tempo, estou muito empolgada, na verdade, para não dizer feliz, mas empolgada e animada de estar aqui com vocês, né? O Estado brasileiro ele tem um papel, eu não sei se central, mas fundamental, principalmente pensando nos debates que a gente tem feito entre ontem e hoje, de reconhecimento, de fato, do que foi a escravidão enquanto um sistema de organização da sociedade brasileira, né, e desses desdobramentos e consequências que permanecem marginalizando e excluindo, de fato, a população negra de viver... eu explico isso, por que eu vou falar isso, mas de viver o que é esse tal difundido Estado democrático de direito, né? A população negra não viveu o que é o Estado democrático de direito, né? Por isso eu acho que, inclusive, nos últimos anos, foi tão difícil fazer um debate de defesa da democracia nos territórios periféricos, porque quando a gente ia falar de estado de exceção, esse era um debate que eu tinha assim grandes embates de discussão com amigos juristas, né, que falavam nós temos que denunciar o estado de exceção, fazer a defesa da democracia, e eu sempre falava é muito difícil discutir isso nos nossos territórios periféricos, porque o estado de exceção, na verdade, não era uma normalidade, né? Era uma constante nos territórios periféricos. Então, de que democracia a gente está falando? De que direitos a gente está falando? De que tipo de defesa a gente está falando quando vai com esse discurso que pode acabar sendo um tanto abstrato, né? Quando a gente vai discutir a defesa desse Estado em periferias que estão habituadas a ter uma relação de tensão e violência e conflito com o território, com o Estado brasileiro, né? Então, eu sempre fico um pouco incomodada quando eu participo de discussões em que falam que tem uma ausência do Estado nas periferias. Eu falo, não tem ausência coisa nenhuma, né? Só que tem uma presença que ela é violenta. Tem uma presença que se estabelece a partir do braço armado, que é a polícia, né? Que é um instrumento criado para controlar e exterminar a população negra, né? Então, o Estado está muito presente, né? Tá bastante presente nos territórios periféricos, mas de maneira violenta, né? E quando a gente pensa nessa discussão da violência, eu acho que é importante a gente... eu gosto muito de formulações da filósofa Marilena Chaui, quando ela fala que a violência é um mito de fundação da sociedade brasileira, né? A gente é fundado da violência, a gente é fundado na invasão, na expropriação, na exploração, na dizimação, né? E isso faz com que quando a gente vai pensar uma disputa do Estado, né, a gente precisa pensar essa disputa a partir de outros parâmetros e de outras premissas. Então, acho que, para nós, população negra, mais do que uma discussão de Estado para garantia... Óbvio que a gente quer garantir democracia, mas essa discussão ela tem que começar, talvez, recuando um pouco mais, né? E quando a gente vai falar de reparação, eu, como abolicionista penal que eu sou, eu sempre penso reparação sendo uma consequência, primeiro, de um processo de reconhecimento dessas violências que continuam sendo reproduzidas e atualizadas e reatualizadas no Brasil, né? Uma coisa que eu conversava ontem, eu acho que a gente permeou bastante a discussão, né? Reparação ou revolução, né? A gente fez essa brincadeira ontem, conversando ali nos bastidores. E eu sempre falava assim, acho que o abolicionismo penal pode ajudar um pouquinho a gente nessa discussão, né? Porque eu acho que quando a gente fala de reparação, as pessoas muitas vezes pensam reparação como compensação, né? O abolicionismo penal não trabalha com o conceito de compensar. Não é possível compensar milhões de corpos escravizados. Não é possível compensar 60 mil pessoas, 45 mil pessoas mortas, negras mortas, assassinadas por ano. Como que você diz para uma mãe como que eu compenso a morte do seu filho? Não tem como compensar mortes, não tem como compensar marginalidades, marginalizações. Mas a gente tem, quando a gente vai falar de reparar no abolicionismo penal, a gente sempre fala
é a brincadeira dos 3 ou 4 R's, né, Mônica? Então, você precisa reconhecer, responsabilizar, reconciliar, né, e, reparar e reconciliar, né? Então, mesmo quando a gente defende rupturas revolucionárias pela via da violência, é por isso que eu falava que não tem essa dicotomia, porque depois você vai ter que reparar de alguma maneira, você vai ter que reconciliar relações de alguma maneira, né? Então, eu acho que o debate, o que me chama a atenção, que eu acho interessante no debate da reparação, é que ele não se coloca na contradição de saídas radicais e revolucionárias, muito pelo contrário. A gente vai precisar desses 4 R's, né, para a gente conseguir lidar com o que são as feridas abertas ainda, fruto da escravização e da manutenção, ou eu gostei muito de uma mesa que falou dessa repetição desse crime, né? E aí eu volto de novo, como abolicionista, eu não gosto de falar de crime, mas eu prefiro falar de repetição dessas violências constantes que são executadas em relação à população negra. Então, eu acho que é um pouco por aí. Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu acho que eu penso um pouco por aí, né? O Estado precisa reconhecer para que a gente consiga estabelecer um processo de responsabilização e de reconciliação também, né? Então, a gente tem que pensar que parar essa guerra contra esses produzidos inimigos internos, que somos nós, pessoas negras, né? Vai demandar da gente um processo de mediação de conflitos e de reconciliações necessárias para que a gente avance para reparações de fato que tragam efeitos de fato de construção da equidade, de justiça e igualdade. Obrigada, Juliana. Enquanto você respondia, eu fiquei pensando numa estética escravista de viver, ainda presente, né, na sociedade brasileira. Depois eu desenvolvo isso melhor, mas eu fiquei pensando, não sei se todas e todos nós sabemos que uma senhora que foi ainda esse ano resgatada em trabalho análogo à escravidão por uma família de um magistrado, ela retornou para casa, né, dessa família que a escraviza por décadas. Então, fiquei pensando nessa estética de vida, né, de escravista do lado de lá, né, desse tensionamento. Mas a gente desenvolve isso melhor se tivermos. Mônica, tudo bem? Que bom estar na mesma mesa que você. Meu respeito e admiração por você. Bom, fazer minha pergunta, então, aqui. De que forma podemos perceber a escravidão negra como um fenômeno presente? Os episódios de mulheres negras que vivem em trabalho escravo, assim como trabalhadores rurais, a violência sobre o corpo de pessoas odiadas e indesejadas, enfim, a naturalização do padecimento e do sofrimento físico, a humilhação, são traços do nosso passado escravista? Boa tarde a todos e todas e todes. Eu acho que a gente tem que fazer esses agradecimentos, essa homenagem em vida. Então, a minha homenagem real a você, Juliana Borges. Eu nunca participei de uma mesa com a Juliana Borges. E eu tinha a maior vontade. Eu acho essa mulher incrível. E é isso mesmo. Então, assim, a minha honra é imensa em estar participando. Muito obrigada, Tássia, por esse convite. Eu estou muito emocionada. E antes de responder o que você me perguntou, eu vou falar 2 coisinhas. Primeiro é que vocês vão ver Heloísa Pacheco, que faz parte da minha equipe, vindo aqui com um telefone, com o celular, porque eu estou no plenário, né? Sou vereadora e terça, quarta e quinta tem plenário. Então, por isso que ela vai estar aqui, e, enfim, me interrompendo. E a segunda coisa é que eu estou vindo lá de Madureira, num evento que o Ministério, né, da Igualdade Racial está fazendo hoje no Rio, começou em São Paulo, em Salvador, agora está no Rio, que é Abrir Caminho, né? Abrir Caminhos, que é falando sobre o racismo religioso.
E aí eu estava lá, estava cheio, assim como está aqui, e aí eu estou muito feliz por ter estado lá e hoje estar aqui. Hoje, porque hoje, para mim, é um dia muito difícil. Muito difícil. Hoje, esse estado que... Como é seu nome? Luciana. Que Luciana me fez a pergunta, que Juliana respondeu brilhantemente, que eu também vou responder daqui a pouco, tirou o meu filho, que hoje completaria 37 anos. Nesse dia que ele ia amar, porque está um dia de sol, ele era carioca, e carioca adora sol, não gosta de chuva. Nessa quarta-feira, que é dia de Xangô e dia da minha mãe, de Ançã, então é um dia difícil para mim. Não estou aqui para poder provar nada para ninguém. Eu estou aqui, de fato, para vocês olharem na minha cara e no meu corpo. Está meio caminho andado do que você me perguntou. É isso que o racismo faz, ontem e hoje. Vou colocar na globalização, porque o racismo também ele fica se modernando, né, conforme os tempos. Claro que, de vez em quando, ele tem práticas antigas, como amarrou o menino uma vez no Flamengo, a outra chicoteou o garoto lá o menino do Uber, né? A outra deixou a senhora escravizada e outros também. Enfim, mas, como a gente está no ano 2023, ele procura se atualizar. E a atualização do racismo, né, que eu venho, né, a minha militância, a minha luta, Luciano, e Juliana, a gente se conhece mesmo pessoalmente, mas muito mais por rede, vem da atualização, né, porque, enfim, eu inicio a minha militância por ter um filho que se torna adolescente autor de ato infracional. E esse mesmo é assassinado pelo Estado. Ele paga com a vida, porque o sistema falou que ele é bandido. E preto paga com a vida. E que bandido é esse? É o bandido da atualidade? Porque o bandido mesmo que a gente conhece, que lesa uma nação, esse não tem que pagar com a vida. Agora, o bandido que é construído lá na escravidão, que é o bandido preto, esse marginal preto. Esse menino preto que, quando passa na rua, as pessoas têm que esconder a bolsa, o branco esconde a bolsa. Quando ele entra no ônibus, olha assim, com medo. Esse tem que pagar com a vida, Juliana. Esse tem que deixar mulheres como eu, com essa dor eterna, com esse adoecimento para sempre, se reinventando todos os dias. Porque, quando o meu filho se tornou autor de ato infracional, eu também conheci o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu fui entender que ser adolescente autor de ato infracional também não é o fim do mundo. Tem uma lei que diz que as coisas... Exato, tem uma lei. Mas a lei nunca é cumprida quando é para nós. Quando é para nós, tem leis? Tem. A gente não era para estar tão ruim dessa forma. Mas é porque a gente não é humano, eles não nos reconhecem e cisma de não nos reconhecer. E quando a gente pula na frente, né, para dizer que somos, e como é que pula na frente? Está nesse lugar que eu estou aqui agora. Estou pulando na frente. Me tornei vereadora. Uma mãe de bandido da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, se torna vereadora dessa mesma cidade. Isso é pular na frente, porque isso não pode. Juliana, uma mulher negra, também está aí. Porque, a partir do momento que mulheres negras estão de microfone na mão, está com poder. Isso aqui é poder. É você estar falando e fazendo com que outras pessoas te ouçam. Isso não pode. Isso não foi dado para nós. Então, é por isso que a gente também, como na cabeça deles, estamos muito abusada, merecemos a morte. Que a gente não pode estar falando para outras pessoas
está tendo a possibilidade de outras pessoas nos ouvir e deduzir. Está certo. Ela não está errada, não. Eu acho que isso pode ser diferente. Ela está falando certo. Não pode. Não é assim que funciona. O racismo, ele acontece de que forma? O branco tem que falar e nós temos que continuar obedecendo. Não vai ser assim. Eu chamo essa galera nova de geração pé na porta e com muito orgulho, porque é isso que eles estão fazendo hoje. Eles estão metendo o pé na porta. Quando vai para a universidade, pega a sua graduação, seu mestrado, seu doutorado e fala: não vou ser empregada doméstica, eu vou trabalhar a partir do meu doutorado. Mas não é porque está criticando a empregada doméstica, não é sobre isso. Para. Todo preto vem desse lugar. Eu não só vim como eu fui, por conta da minha idade, da minha geração. Mas não quero mais. Meu filho, meu neto não quer. Só que isso não pode. É esse lugar. E o Matar, que é desse lugar que eu venho, antes de ser vereadora, eu sou do movimento de familiar de vítima, dessa cidade, desse estado, desse país. Foi nisso que eu me constituí. É 22 anos que eu tenho de militância para entender o racismo sobre os nossos corpos, sobre essa cidade. Por que a não aceitação minha e do meu filho e das minhas irmãs? Por que a gente não tem direito de ir e vir? Que eu fui me tornar vereadora. Foi entender que essa caneta, que pode ser uma simples caneta para qualquer um de nós, ela é o que nos encarcera e nos mata, porque por trás dela o branco fez isso a vida inteira. Então, é entender que ela tem que estar na nossa mão. A gente tem direito a ela, para poder barrar isso. Não dá. A gente, no estado do Rio de Janeiro, é um movimento de familiares que mais cresce. Isso não é normal, não pode ser normal. Que todos os meses do ano, todos os meses, tem mãe capengando. Tem famílias pretas sendo destruídas. Hoje, 13 de setembro, que sábado agora é o meu, dia 16. Que eu deveria, que por muitos anos eu fiz isso, que tem 17, vai fazer esse ano, 17 anos que mataram meu filho. Antes desse 17, a semana inteira comemorava. Porque quando chegava setembro, para mim, era maravilha. Setembro é o mês das flores. Sabe, primavera, criança, é lindo, eu adoro. Mas eu deixei de pensar assim. E tem 17 anos que tem uma barreira. Tem um vácuo. São 3 dias para o meu. Então, ficou um vácuo. Como é que eu vou comemorar se hoje dá uma quebrada? E dá feia. Porque não é qualquer coisa. Eu pari um ser humano. E o Estado quer dizer para mim que eu não fiz isso. Eu fiquei grávida há 9 meses. Eu cheguei lá e botei para fora, Juliana. O médico me mostrou a cara dele. Eu dei um nome que eu quis dar. Mas o Estado está dizendo para mim que não. O Estado, como nunca olhou para nós como ser humano, nunca olhou, nenhum governante acha que nós somos dignos de políticas públicas, porque é isso que faz essas coisas não acontecer, políticas públicas. E aí, quando acontece, nos criminaliza. A gente é culpado. Tu é que tem um útero errado. Tu é que tem um útero sujo. Foi tu que pariu esse bandido. Então, tu tem que se lascar, tem que sofrer essa dor. Não, não é. Eu chego naquele lugar, e aí tá, eu tenho que provar todos os dias que eu não tenho útero sujo, que eu não pari bandido, e que eu sou digna, eu sou competente, como disse Juliana, eu sou uma intelectual, para fazer políticas públicas para o meu povo dentro daquela casa. E aí eu lanço em abril. Lanço em abril a primeira comissão de combate ao racismo no Brasil. Não é só na cidade.
dentro do mundo. Não é só no Estado, é no Brasil. Não tem outra comissão especial de combate ao racismo. E a gente está lutando para ela deixar de ser especial e virar permanente dentro daquela casa. Eu estou mostrando para aquela casa, e olha que uma casa que eu não sou a primeira preta. Não vamos esquecer de Marielle Franco. E não vamos esquecer que agora eu estou fazendo uma pesquisa, que a primeira foi Jurema... Jurema Batista, não, como é? Benedita da Silva. Foi a primeira a entrar, Benedita da Silva. Depois, porque a gente lembra, porque não são muitas, então a gente consegue lembrar de todas. Eu estou fazendo uma pesquisa, porque a casa está fazendo 100 anos, até eu chegar agora, somos 6. Tá bom para vocês? São 6, eu vou mostrar isso para o Estado, lá. Porque eles gostam de número, não gostam só que a gente fale. Está lá. E aí eu lanço uma comissão dentro daquele lugar, aonde nós falamos de preto e mostramos racismo a todo momento, Luciana. A todo momento, com escuta. A gente tirou 3 eixos: educação, saúde, cultura e patrimônio. Estamos fazendo... Aí você chama cada eixo desse e você ouve, desde a ponta ao técnico, para você saber como é que essas pessoas, dentro dos seus lugares, estão vivendo com racismo, Júnior. É absurdo. Mas a gente tem um prefeito chamado Eduardo Paes, que eu sei que aqui tem gente que não é do Rio e também do Brasil, mas aqui tem um prefeito chamado Eduardo Paes, que diz que a gente está vivendo numa cidade antirracista. Que cidade é essa? Que a maioria de jovens mortos está dentro dessa cidade, porque a maioria das favelas estão dentro da cidade do Rio de Janeiro. Ah, mas isso não é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade do Estado, gente. A polícia é do Estado, é. E a omissão é da prefeitura. Porque a cidade, quem administra é ele, e ele não está nem aí. Então, é sobre isso que eu estou falando e mostrando. Não só falando, mostrando, construindo relatórios com dados, com o olhar de quem de fato vive. Está tudo lá no YouTube, todas as escutas para qualquer um assistir depois. Porque é uma aula. Eu acho que qualquer uma universidade a nível Brasil tinha que ver o que está lá, para a gente saber que cidade maravilhosa é essa, que tem Cristo Redentor, carnaval na apoteose. Mas e aí? O chão é todo coberto de sangue, a todo momento, e de sangue preto. O tempo que a gente está aqui nos ouvindo, aqui, um olhando para o outro, tem algum jovem, alguma criança morrendo. E aí é bala perdida. Só tem balachada nesse país. Só tem balachada. E aí eu quero aqui deixar para vocês, chegar nesse lugar nunca é porque não perpassa por bondade, não perpassa... Enfim, por eu achar, perpassa, Juliana, por umas palavras que, enquanto movimento de familiares, e você agora falou bem, que o nosso lema é memória, verdade, justiça e reparação. Esse é o lema do movimento de familiares do Brasil. Então, eu estar naquela casa, eu estou fazendo memória. Eu estar aqui com esse microfone, eu estou falando a verdade, dando a narrativa real das coisas. Não é a mídia que está falando o que é e o que foi sobre o meu filho. Quem está falando o que ele é, o que ele foi, sou eu. O nome dele não era 033, como o Estado dá. O nome dele era Rafael da Silva Cunha. Eu estou aqui... Eu estar aqui é fazendo essa reparação. Tem que ter a reparação financeira, sim. Tem que ter. Não entra nessa, porque a mãe perdeu o filho, agora ela quer o dinheiro. Não, dinheiro nenhum desse mundo. Nenhum desse mundo vai reparar um filho. Não existe. Mas tem que dar uma centralidade novamente para essa mulher. Tem que dar. Porque vocês não têm ideia do que é recomeçar. Ter que aprender a recomeçar. Porque uma coisa é você parir, você vir neném, você aprender, né, a andar, a falar. Outra coisa é você
já velha, e ter que recomeçar sobre a dor, sobre o nada. É o que a gente tem que fazer para continuar vivo, para continuar resistindo. Então, precisa, sim, do financeiro. Para de achar que, para nós, pretos, tem que ser tudo no 0800. Então, esse Estado tem que pagar o que nos deve. E nos deve muito, muito, desde sempre. É óbvio que eu vou morrer e não vou, certo? Não vou ver tudo que eu estou falando. Mas eu falo hoje que eu estou colocando na minha pobre da minha neta, que tem 4 anos, Ana Mel, ela, sim, vai ver, aquela negra vai ver todo o resultado do que nós estamos produzindo hoje. Eu tenho certeza disso. É sobre isso. Muito obrigada. Obrigada. Tantas coisas aqui, minha gente. Eu anotei uma fala aqui de Dona Mônica, né, quando a senhora diz, não é? Eu pari um ser humano. E se relaciona muito com nossos debates ontem, do reconhecimento da nossa condição enquanto gente, não é? Enquanto humanos, humanas. Me toca também, enquanto mãe de um menino de 8 anos, não é? De que é uma conversa real, é uma preocupação real. No mês passado, uma amiga minha, o filho dela fez 13 anos. Eu quase escrevi, nessa história de escrever, um texto chamado João fez 13. E nisso eu fazia uma alusão com o governo do estado da Bahia. Né? João fez 13. E foi na semana que o menino Gabriel morreu sentadinho na porta, com um tiro no pescoço. Ele queria brincar, a mãe, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, colado com Salvador. Queria brincar, a mãe estava cuidando do pequeno dentro de casa. Disse, não saia não, brinque aí na porta que eu posso lhe ver. E Gabriel entrou em casa, depois de uma operação policial, ele veio a falecer 2 dias depois. E aí, naquela semana, essa minha amiga, mãe de João, a gente foi para o aniversário de João, um menino negro, um amor de criança. Eu a parabenizei e ela disse, eu estou com medo. Ela muito tocada ainda com a morte de Gabriel naquela semana. Né? E eu venho acompanhando, né, o que é para essa e outras amigas minhas, mães de meninos negros, essa expectativa do avançar da idade das crianças. Né? E eu pensei aqui em 2 informações para passar para a minha próxima pergunta. A primeira é que eu vejo Nicole aqui e eu me lembro da pesquisa dela sobre os Estados Unidos escravista. E se aplica no Brasil também. Que diz que a riqueza do senhor de escravos não estava na terra, estava no corpo do trabalhador e da trabalhadora escravizada. Não é? E aí isso se relaciona com o nosso papo sobre sociedade capitalista ontem, não é? Sobre incluir, reparar. A riqueza estava no corpo, não é? Da força de trabalho dessa pessoa negra, e não na terra. A terra, às vezes, eles nem fazem questão mais, depois da escravidão. No Brasil, é o mesmo dado, Nicole. E a outra, lhe ouvindo
falando do seu gestar, seu filho. Eu fico muito curiosa para saber qual foi a primeira palavra que seu filho falou. Afirmando a gente, enquanto gente. A primeira palavra que meu filho falou foi vovó. Não é? E eu me lembro de um livro de Alice Walker chamado Vivendo pela Palavra. E tem um conto nesse livro no qual Alice Walker diz que ela está num lugar e que nesse lugar que ela se recolheu para descansar, para escrever, tinha um estábulo. E nesse estábulo tinha um cavalo muito bravo, vizinho ao lugar onde ela estava. E aí, para amansarem esse cavalo, vocês vejam que genialidade, ela parte dos animais. Para amansarem esse cavalo, trouxeram uma égua. E aí, enquanto ela estava passando esse período nesse lugar, ela viu o amansar do animal na presença dessa égua. Então, logo, eles foram colocados ali juntos para reprodução. Então, logo, ele amansou, levaram a égua de volta. E ela percebeu de novo, depois que a companheira do animal foi retirada, a tristeza do cavalo. Ela sempre foi advertida a não chegar perto do cavalo, porque era um animal bravo. E quando ela percebeu a tristeza do animal, ela foi perto do animal. E ela olhou ele nos olhos. E ela disse que ela viu a tristeza nos olhos do animal. E ela disse que, enquanto pessoa negra afro-americana, a primeira experiência que lhe veio em mente, ao olhar nos olhos do cavalo, foi da escravidão. E ela pensou que era para pessoas escravizadas retirarem delas os entes queridos assim. Filhos, parceiros, parceiras, mães. E, naquele momento, ela se sentiu compadecida e até, não é, compartilhando de uma experiência com o animal. Então, tem um jogo aí de humanização do animal e de animalização da experiência negra, não é? Que é muito interessante e que a gente não deixa de entender do que Alice Walker está falando quando ela olha nos olhos desse animal. Então, o sentimento nos desumaniza, né? Nos humaniza, desculpem, mas o mundo animaliza, desumaniza a experiência negra. E outro movimento interessante que ela faz é como essa memória da escravidão está viva em nossa experiência. Porque a primeira coisa que ela consegue pensar ao se aproximar do animal. Com isso, eu vou fazer a minha próxima pergunta para vocês duas. E eu deixo a plateia à vontade para trazer suas perguntas também. Como fazer uma virada político-histórica e recuperar esse passado como forma de reparar injustiças e suas permanências no presente? Como é que a gente, através de cobra ao Estado, essas presenças que se foram, o aniversário que não é comemorado hoje, se é possível, e dentro da impossibilidade, a gente abre mão, a gente a gente não tem jeito, não é? Qual é a estratégia, que é isso que a gente vem discutindo desde ontem. Então, Juliana, por favor. Bom, essa é a pergunta de milhões, né? Como que a gente constrói luta política? Mas eu acho que o movimento negro brasileiro, ele vem nos dando pistas, né? Ele vem, na verdade, não pistas, né? Ele vem trazendo soluções. E aí eu remeto sempre à frase que todo tempo o pessoal repete de maneira quase que esvaziada, né? A frase de Sueli Carneiro, né? Entre direita e esquerda sou preta.
mas que ela não disse isso para dizer que então a gente pode ser liberal. Ela disse isso falando que, na verdade, a esquerda, só a esquerda no Brasil, graças à luta do movimento negro brasileiro, acho que isso é importante. Então, ela está nos posicionando como a esquerda. E eu acho que o movimento, o progressismo, ou pessoas que estão interessadas numa transformação profunda da sociedade, eu acho que precisa mesmo, não acho que poderia, precisa mirar e se inspirar na luta do movimento negro brasileiro, né? Os avanços que a gente tem de direitos no Brasil se devem à luta do movimento negro brasileiro, né? E eu acho que isso é importante. Essa dimensão que você traz, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, assim, né? Então, acho que eu vou puxar a sardinha do meu lado, trazendo a discussão um pouco para a dimensão da violência no Brasil, e principalmente pensando a questão da violência policial, né? Vou ficar na minha zona de conforto do debate, né? Acho que eu não consigo dar conta de pensar. Acho que ninguém, né, tem que ser um esforço coletivo de pensar essas estratégias de luta política. Mas eu vou trazer essa dimensão da violência policial e começo compartilhando com vocês que, nesse momento, discute-se no Senado Federal a nova lei orgânica das polícias. E é escabroso. É escabroso e não há argumento que me faça entender, compreender que uma lei como essa que está proposta seja aprovada ou sancionada em um governo progressista, depois de tanta luta política que foi feita no Brasil nos últimos 6 anos, né? Então, a gente tem hoje uma lei orgânica das polícias que ela tem uma série de problemas. Eu poderia aqui discutir artigo com vocês, mas ela, por exemplo, estabelece cota máxima de presença de mulheres nas corporações policiais. Então, a nova lei orgânica de polícia, se aprovada no texto que ela está hoje, ela diz que as corporações policiais podem ter, no máximo, 20% de mulheres no seu corpo organizacional. Um detalhe importante: mulheres são as que menos atiram e são as que fazem as abordagens menos violentas nas corporações policiais. É uma lei que fortalece a agenda, né, fortalece uma agenda e um Estado policialesco, que não prevê controle social externo das polícias, que sequestra o orçamento dos estados brasileiros, né? Então, a gente pode pensar, vou trazer para a dimensão do Estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, que o segundo maior orçamento do Estado de São Paulo, que tem o segundo maior orçamento da União, é o da segurança pública. A saúde, atrás da educação. A saúde só ficou atrás da segurança pública durante a pandemia porque houve suplementação orçamentária. Senão, a segurança pública seria o segundo maior orçamento do Estado de São Paulo, né? E por que eu estou trazendo para essa dimensão? Porque eu acho que, quando você traz essa questão acho que a gente tem tentado remendos, quando a gente discute a função e o papel das corporações policiais no Brasil, e a gente tem dado, muitas vezes, respostas que não são baseadas nem em evidências científicas, nem na produção dos dados que as organizações da sociedade civil têm produzido nos últimos anos, né? E a gente consegue ter, infelizmente, falas infelizes de pessoas que estão no poder público querendo desqualificar a produção de dados da sociedade civil, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Uma das questões que eu queria comentar, quando você fala dessa questão da desumanização. Por muito tempo no Brasil, por exemplo, a saída para a questão da violência policial era curso de direitos humanos para os policiais. Isso já se mostrou totalmente que não funciona, né? E não funciona justamente por essa dimensão que você trouxe. Como trazer a dimensão dos direitos humanos para operadores
para agentes da segurança pública que são constituídos numa lógica em que os corpos que eles vão combater não são humanos. Eles não nos veem como humanos. Então, como que você dá um curso de direitos humanos, né, para um agente que é formado numa lógica de guerra, que tem que entender e que entende aquela comunidade como o inimigo que ele precisa combater? Não tem como dar certo. Não tem como dar certo uma saída dessa. E eu acho que a gente tem uma outra solução, que eu sempre falo que ela é sedutora: policiamento comunitário. Né? O policial tem que estar mais próximo das comunidades, tarará, tarará. Mas se ele não entende os nossos corpos como corpos humanos e que merecem direitos e que detêm direitos, não tem como ter essa relação, porque a formação desse policial é para contenção desses corpos. Né? Então, acho que eu estou meio que saindo pela tangente, mas também tentando responder um pouco a sua questão, porque eu acho que a gente tem que começar a complexizar as nossas respostas diante de uma estrutura que é extremamente refinada. Acho que muitas vezes a gente subestima o racismo, assim, sabe? A gente subestima essa estrutura, né? E no Brasil, eu sempre cito a Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento falava que o racismo brasileiro é um emaranhado de sutilezas, né? Então, muitas vezes também a gente importa soluções que não vão dar conta de como o racismo é modulado no Brasil, de como o racismo é estruturado no Brasil, né? Então, tem algumas respostas, algumas questões que não vão conseguir responder os desafios que a gente tem aqui, né? Agora, a onda do momento são as câmeras corporais, né? E eu não vou, de maneira nenhuma, estar advogando contra as câmeras corporais, que isso fique registrado em ata, né? Eu defendo, né, que a gente avance nisso. Mas a gente tem percebido que os disparos fatais de policiais acontecem com câmeras desligadas. Eles desligam a câmera. E quando eles não desligam a câmera, não tem transparência na corporação policial. Então, no caso que a gente viveu em São Paulo uma operação, que foi a Operação Escudo, que vitimou dezenas de pessoas, dezenas de jovens na Baixada Santista em São Paulo, né, uma operação de vingança, e que até hoje nem a Ouvidoria de Polícia, nem o Conselho de Direitos Humanos, nem os movimentos sociais tiveram acesso às imagens do que aconteceu no Guarujá. Né? Então, como que a gente pode pensar? E eu falo muito dessa questão porque eu acho que, em geral, quando a gente pensa em memória, reconhecimento, reparação, saídas políticas, e, mais uma vez, eu quero registrar que eu não estou negando isso, a gente sempre joga para a questão de que vamos fortalecer políticas de educação, vamos fortalecer políticas culturais. Isso tem, de fato, que ser feito. Mas, enquanto a gente não enfrentar a problemática da violência policial no Brasil, do que são as corporações policiais, nós não vai adiantar, gente. Porque a gente vai fazer com que um jovem negro... Porque a gente vai criar contradições, que é a contradição, por exemplo, que eu vivo na minha vida, de eu ter sido uma mulher negra, periférica, que entrou na universidade, numa das melhores universidades do país, e que tem um irmão que é egresso do sistema prisional. Né? A gente vai construir uma dinâmica em que a gente, de um lado, avança com políticas e ações afirmativas, mas, de outro, a gente está assassinando esses jovens. Então, assim, você faz um investimento, a gente conversava muito, está aqui o Paulo Ramos, meu parça de muitos anos, Paulo construiu o programa Juventude Viva, né? E o que a gente falava é como que a gente consegue, do que significa anos de investimento de política pública. Então, um jovem que tem uma família, que se inscreve no Bolsa Família, né, tem um investimento do Estado em relação a esse programa, ele está na escola, ele participa de programas culturais que são disponibilizados pelo Estado, e quando ele chega nessa idade dos 13, 14, 15 anos, ele é assassinado pela polícia. Ou, se ele consegue chegar um pouquinho até os 14, até os 15, 16, ele vai para o socioeducativo. Depois ele vai para o sistema prisional. Né? Então, a gente também tem que lidar com essa questão da violência, de fato, enfrentando o que eu acho que é o imbróglio que precisa ser enfrentado.
a construção de uma luta política ou a construção de um pacto nacional, a gente falava muito disso, né, Paulo, esses dias, a construção de um pacto nacional pelas vidas da juventude negra não podem mais ficar presos na discussão de que a educação resolve. Quando eu vejo essa discussão de que a educação resolve, eu falo, gente, isso é uma saída liberal para caramba. Né? Porque, assim, então, ou uma saída que não responde, porque quantos anos, então? Então, quantos anos? Porque se é a educação, quantas gerações, né, vão ter que... Então, enquanto a gente vai investindo na educação, gerações vão sendo perdidas, são mais 40 mil que vão sendo mortos. E a solução que a gente tem dado são soluções pífias. Né? Então, a questão da crise da crise da segurança pública na Bahia é respondida com mais policiamento. Né? Então, a saída do governador da Bahia foi de que haverá contratação de 2.000 novos policiais a cada ano no governo dele, ou seja, ao final do governo, serão 8.000 policiais a mais na rua, que não resolve, assim, não resolve para a gente. Né? Para a branquitude, resolve. Né? Para a gente, não resolve. Para a gente, amplia-se a ferida aberta, que é a questão da violência e do racismo. Né? Então, eu passei por essas questões, porque eu acho que, quando você pergunta assim, de quais saídas, quais as questões, eu acho que, para finalizar, né, eu acho que esse pacto nacional, que muita gente tem dito ultimamente, né, que é preciso uma renovação de um pacto nacional pelas vidas da juventude negra, se não passar por enfrentar a questão da segurança pública, a gente está brincando de fazer política, a gente está brincando de pactuar, a gente está brincando de resolver, de fato, as desigualdades no país. Né? Então, nós somos o 8º país entre 20 países com maiores índices de violência no mundo, gente. Isso não é pouca coisa. Né? Eu participei, um pouco antes da pandemia, em 2019, de um debate em Howard, e quando eu falei o número de... Eu comecei a minha palestra falando, desculpa aqui, vou usar meu Port English com vocês e tal, né? E quando eu falei o número de jovens negros que são assassinados no Brasil, um professor ele levantou a mão e falou assim, desculpa, não estou dizendo que você não está falando bem inglês, a gente está te entendendo bem, mas você falou correto o número, é isso mesmo? Não são 4.000? Que já é bastante? Eu falei, não, são 45.000 mesmo, todo ano. Né? Então, a gente tem um Estado que está participando cada vez mais de uma corrida armamentista, né? Porque a discussão é assim, o tráfico está armado, então você arma mais policiais, se naturaliza fuzis, né, na rua, então assim, você garante mais armamento, você garante uma política e tática de guerra dentro de territórios, né, e a gente não enfrenta essa questão. Eu acho que falta, para a gente poder avançar nessa questão, falta que o progressismo, de fato, encare a questão da violência policial, ou a gente não vai conseguir caminhar no sentido da reparação que a gente precisa que seja alcançada. Desculpa que eu acabei, que eu fico brava quando eu falo desse tema, gente, então desculpa. Como fazer uma virada político-histórica e recuperar esse passado como forma de reparar injustiças e suas permanências no presente? Estou citando toda hora a Juliana, que é isso mesmo. Também vou falar desse meu lugar, mas não do lugar enquanto vereadora, lugar enquanto movimento de familiares. Né? Eu acho que o movimento de familiares, e é isso, assim, não é o movimento moleque, que é o movimento no qual eu sou cofundadora junto com outras mães há 20 anos. Sim, o movimento de familiares do Brasil, que o primeiro foi Mães de Acari, que completou agora 33 anos. Elas foram as primeiras mulheres negras a gritarem nesse país pela vida dos seus filhos. E, quando elas iniciam isso, que hoje elas são referência para nós, a gente continua partindo do lugar que os nossos passos vêm de longe, da nossa ancestralidade. Outras já faziam isso.
A gente só fala hoje porque outras falaram antes. E, obviamente, né, por mais que nós, mulheres negras, população negra, vivemos pela nossa ancestralidade, mas o mundo se modifica a todo momento, né? Enfim, já falei, a globalização está aí mesmo a todo momento. Então, a gente tem que se atualizar. E o movimento de familiares, com essa atualização, não só é o maior movimento, sim, tristemente, né? Ou, se não é o maior, está se tornando, também é um movimento que hoje não é mais igual a Mãe Jacari. É um movimento que tem algumas mães, né, que, com a dor, e muito como eu, assim, vão entender, mesmo a partir do choro, a partir da sua dor profunda, por que mataram o seu filho, por que seu filho está encarcerado, sabe? Começam a ler, de fato, né, esse sistema, a ler a vida, né, que não está necessariamente nos livros. Começam, sabe, a querer buscar. E aí está o reconhecer que Juliana falou, dentro do reparação, que é isso. Sabe, você... Por quê? As coisas que eu escuto, independente de você ter esse letramento, mas eu não estou falando letramento, não só o letramento racial, letramento mesmo de estar graduando, de estar... Mas você acaba... Cara, eu escuto assim na televisão, que o fulano fez isso, o cicrano fez aquilo, que a política no Brasil, todo mundo rouba, ninguém acontece nada. Mas por que o meu filho teve que pagar com a vida, ou o meu filho está encarcerado por tal situação? Eu vim desse lugar, né, que a gente se pergunta, da justiça, né? Fez errado, tem que pagar, tem que ser punido. A gente não concorda com o que está errado. Mas como assim? Como é que é ser punido? Como é que não é concordo? Só isso só é para mim. Então, a partir desses porquês, a partir desse olhar diferenciado que a gente, né, independente de ter chegado a uma universidade, mas começa a se questionar e vai buscar esse porquê, e é isso, aí, a partir disso, entra-se numa universidade ou não entra e passa a querer se aprofundar, é que a gente chega nas respostas para as nossas perguntas, que é o racismo. O que fez e o que faz tudo acontecer conosco é o racismo. E, a partir desse, e é o que vem acontecendo com esse movimento, a partir desse entendimento da dor, você começa a entender a sua vida, e é o que está ao redor da tua vida. Sua moradia, o trabalho que tu tem, os relacionamentos que você adquire, e aí, de verdade, você começa a ter letramento racial. A partir dessa dor, né? E a gente está começando, claro que isso não é comum a todas, porque, por mais que o Estado racista ache que toda mulher preta é igual, todo mundo uma coisa não funciona assim, e mesmo quem tem dor, né, a dor, enquanto perca de filho, é igual, mas não quer dizer que todas nós vamos viver da mesma forma com essa dor. Cada uma vê, resolve, de que forma vai viver com essa dor. E aí, a partir desse descobrimento, e como é que eu vou fazer agora? Então, a gente está caminhando. Então, você tem diversas... E vocês verem que tem diversas mães, aqui eu estou olhando para diversas pessoas que conhecem, mães que são convidadas, né, mundialmente aí para falar. Hoje nós temos isso. Diversos movimentos que aí conhecem muitos países que muitas pessoas pretas que estão dentro de universidade ou professor ainda não foi. E nós, mães, já fomos para falar dessa dor, como você convive com isso. Então, de fato, também é isso, é estar fazendo. A gente tem uma frase que é nossa, nasceu no Movimento de Mães, e lá da Débora, das Mães de Maio, que é: vamos parir um outro país.
E parir um outro país, não necessariamente que tu vá parir um filho. É parir em tudo isso. É parir com entendimento, com compreensão, com saber. Quando a gente for discutir junto, né, no judiciário, saber o que a gente quer e não chegar com esse aspecto de subalternizada e eles achar que a gente sempre é a culpada. Ah, mas porque é favelada? Ah, não, para com isso. O ser favelado, ser pobre, não significa ter filho assassinado. O ser favelado, o ser pobre, também não tem nada a ver ter filho encarcerado. O encarceramento vem de um outro lugar. Então, é sobre isso, é sobre você ter o entendimento. Você sentar e discutir, de fato, por que você está vivendo aquela situação. E não deixar o outro falar por você e apontar você. Então, nós, do movimento de familiares, estamos nessa pegada. O fazer a virada é dessa forma. E aí, fazer a virada é ocupar, como eu ocupo hoje esse lugar. E outras ocuparem outros lugares. Porque não necessariamente toda mãe tem que virar uma parlamentar. Não é por aí. Mas ela pode virar uma promotora, uma defensora, uma juíza, enfim, o que quiser. Porque, de fato, ninguém vai falar da nossa dor melhor do que nós mesmos. E aí, desse lugar, que eu digo que é poder, e é mesmo, a gente impulsionar outras, e aí não é só outras só, é impulsionar pessoas nesse mesmo lugar que eu estou. Porque é muito mais fácil, eu, enquanto vereadora, é real, estar falando com os meus pares desse lugar, do que quem não é está falando. Isso é. Então, é sobre isso. E priorizar, como a Juliana falou. Eu hoje sento, se alguém me convidar para fazer... Qual é a prioridade? É falar sobre essa violência policial, mas em que lugar? De fazer curso de direitos humanos para a polícia? Estou fora. É ir para a rua fazer passeata com bola branca de paz? Também não me chama que eu não vou. Estou fora. Não me chama para esse tipo de coisa que eu não vou. Agora a gente vai falar do que real? De priorizar a juventude negra, massificando em políticas públicas, em dizer que o racismo é que mata, e mata porque a polícia é uma instituição racista. É sobre isso. Que o governo do estado aqui do Rio de Janeiro, como da Bahia, é governos racistas, como de São Paulo, e assim vai. Não dá para ficar mais passando pano. Ah, tá, o governo de São Paulo é governo de esquerda, então não pode falar. Ah, não, então ele pode matar todo mundo toda hora. Não! O meu filho morreu no governo do Cabral, que o governo do Cabral, na época, era também o governo do Lula. Que eu votei naquela época, eu votei agora de novo, que eu não estou maluca. Mas eu não posso, eu não vou ter memória. Aí eu esqueci a memória, passei um pano, para com isso. Eu votei nele e vou lá toda vez que tiver uma brecha, se não tiver o caço, para dizer para ele, meu querido, o meu filho morreu lá, mas eu não quero que outros morram agora. Então, de fato, tem que fazer uma política que agregue, que priorize a gente, que é a maioria. Não dá para fingir que não somos. Tem horror dessa palavra de minoria. Quem é minoria aqui, gente? Que minoria é essa? Só que a gente ainda não tem. E não tem, Juliana. É triste, mas nem entre a gente quem prioriza. Eu agora estou vendo, né? O que eu acho muito bacana. E tem mesmo que fazer uma campanha, né, poderosa aí para a ministra negra. Tá certo, tem que fazer mesmo. Concordo. Só que, cadê a campanha massiva? Não tem que matar jovem preto. Não tem que matar jovem preto, não. Isso ninguém faz. Aí morre hoje, o nego chora, vai na televisão, vai na mídia, mas amanhã morre outra, aí tudo bem, tudo ok. Agora, o nego não pensa naquela mulher, naquela mãe. Que, para ela, quando ela vê na televisão morre outro, ela não age nessa normalidade. Porque o morrer outro que aparece na televisão é morrer o dela de novo. É ela cair. Mas isso não incomoda porque não está na minha casa. Entendeu? Então, é sobre isso.
quando é que vamos, de verdade, priorizar a população negra, priorizar os jovens negros, priorizar essas crianças. É priorizar, é nos priorizar nessa vida. É sobre isso. Se não é sobre isso, então a gente vai ter que fazer outras coisas. Não dá para brincar. Eu não estou mais com tempo de brincar. Quase 60 anos, toda sequelada por esse sistema racista, não estou mais com tempo de brincar. É sobre isso. Vou fazer só um comentário aqui, gente, que, escutando a Mônica, que ultimamente eu ando assim, fogo na bomba, porque eu estou cada vez mais me aproximando do movimento de mães, e só contar uma coisa para vocês tipo, darem um pouquinho de risada, assim, porque o tema é pesado, mas eu venho de uma escola assim, do movimento estudantil, movimento feminista, né? Então, sempre fazemos campanha no Congresso Nacional e tudo mais. E aí eu fui falar uma coisa, fui comentar com uma das mães, assim, você quer dar uma descansada, né? Em algum momento, quer dar uma descansada? Como que a gente articula melhor isso para te preservar? Ela falou assim, não tem essa de preservar e descansar, não. Tem que ser radicalidade, né? Então, quando a gente pensa assim, que saída a gente pode construir, eu acho que a gente tem muito que aprender com esse movimento, que assim não tem saída de descanso e articulaçãozinha, não sei o quê. Assim, é radicalidade e não perder a estratégia política, né? Então, quando eu fico revoltada é porque é culpa delas que eu estou ficando mais. Bom, já vamos encaminhando. Então, eu vou pedir também às senhoras atenção no tempo das respostas, o que é uma pena, porque a gente gosta muito de ouvir o desenvolver do argumento de vocês ao longo das perguntas. Então, eu tenho duas. Uma para a Juliana, alguém que é abolicionista penal também fez, que tem aqui como abolicionistas penais, como nos posicionar diante de posições, de posturas antirracistas que veem na criminalização do racismo uma garantia mínima e essencial. A pergunta para a dona Mônica é a seguinte: como enfrentar o silenciamento sistêmico por parte do Estado e da mídia hegemônica, principalmente, sobre o genocídio da juventude negra brasileira? Sobre o genocídio da juventude negra brasileira. Nós temos o que essa altura? 15 minutos? 15? Tá. Eu vou tentar ser breve aqui. Como eu disse, assim, eu tenho uma grande. Eu não gosto nem de usar a palavra crime, criminalização, né, para não reforçar esses conceitos, né? Então, acho que primeiro partir da premissa de que crime é um conceito amplo e abstrato, né? É resultado de acordos e disputas políticas. Então, pensar que crime é fruto de um processo político e social significa que tudo e nada pode ser crime, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso. E eu acho que eu tenho sempre um problema, assim, eu converso muito com amigos mesmo, ativistas e militantes, principalmente da advocacia, que são negros e negras, né, e falam, não, eu tenho uma postura garantista, né? Eu tenho que garantir, a gente tem que garantir a execução da lei, né, e tudo mais. E eu falo de como isso pode ser uma armadilha para a gente, até porque a criminalização do racismo, a criminalização de uma conduta não faz com que essa conduta deixe de acontecer, né? Então, assim, a gente falou muito aqui sobre essa. Foi uma discussão, né? Como fazer quando a gente falou do racismo, como fazer esse crime cessar, né? No Brasil, a gente tem uma lei que criminaliza o racismo e nem por isso o racismo deixou de existir. E nem por isso vidas negras deixaram de ser exterminadas, né? Tem uma pesquisadora indiana, na verdade, assim, os pais dela são indianos, ela vive na Inglaterra, e quando teve aquela onda de estupros na Índia, né, de estupros em massa na Índia, ela resolveu fazer um estudo que todo mundo achou que ela estava completamente louca,
que ela foi entrevistar os abusadores, ela foi entrevistar os estupradores, para ela entender se ai, gente, perdi a palavra. Se a intensificação da criminalização, se a ampliação da criminalização em relação a esses crimes tinha trazido alguma reflexão a esses estupradores. E ela conversou com eles e a imensa maioria achava que era um absurdo eles estarem presos, que eles não tinham culpa disso, que eles foram provocados por aquelas mulheres. Eles deram as desculpas assim mais esfarrapadas, né? Então, assim, ela chegou à conclusão de que a resposta punitiva não ia resolver o problema dos estupros em massa na Índia, porque não está lidando com a problemática maior do patriarcado, que é de homens acharem que têm poder sobre corpos de mulheres. Então, criminalizar o racismo não vai fazer com que a branquitude pense que nós, de repente, viramos humanos. Até porque eles não vão ser presos. Né? Até porque a gente vê que, né, objetivamente, eles não serão presos por isso. Né? E eu acho que, mesmo que se eles começarem a ser presos, eu fico sempre me perguntando se, quando a gente pensa na pena, a gente está falando de infligir dor ao outro. A gente ainda está apostando nessa ideia da penitência. Ó, gente, sistema penitenciário. Né? Como se, a partir da dor, você alcançasse a salvação. Isso não é verdade. Né? Isso amplifica sofrimentos, amplifica dores, amplifica violências. Né? E eu acho que isso vale. As pessoas perguntam, mas você é abolicionista penal para crimes hediondos e tudo mais, e não sei o quê? Às vezes a gente vê crimes ou condutas problemáticas, né? Ou crimes extremamente violentos. Acho que a gente está aqui com... Não sei se tem pessoal aqui... Todo mundo aqui já deve ter ouvido Crime e Castigo, né, gente? Óbvio. E tem um episódio que trata de uma questão de um abuso sexual infantil. E qual que era a questão do pai naquele episódio? A questão do pai é que, quando houve a denúncia daquela violência contra a filha dele, ele foi esquecido no processo. A filha dele foi esquecida no processo. Ninguém se preocupou em acolher aquela criança, ninguém se preocupou em acolher aquela família. E ele tinha vontade de perguntar para aquele vizinho por quê. Por quê? E ele se incomodava com o fato dele não poder ter essa resposta, dele não poder ter mediação daquele conflito. Eu não estou dizendo que aquele pai, no final do processo, fosse dizer, não, deixa o vizinho solto. Não estou dizendo isso. Né? Mas eu estou querendo demonstrar com esse caso de que, quando a gente define a linha da punição, né, a linha da criminalização, o que a gente está fazendo, basicamente, é dizer que as partes que foram mais violadas nesse conflito não serão ouvidas. Não há condição. Por isso que eu acho que não há condição de reparar, reconciliar, reconhecer pela via criminalizatória ou pela via punitiva. Não é isso que vai resolver a saída do racismo, a saída da violação de direitos da população negra no nosso país. Né? Então, a gente tem criminalização do racismo. Eu vejo assim, esse festival de criminalização. Agora que se equiparou a LGBTfobia, ao racismo, então, agora, qual é a resposta das pessoas? Por que criminaliza a LGBTfobia e não criminaliza a misoginia? Né? Você amplia o processo de criminalização, e eu acho isso extremamente problemático e que não vai resolver a questão dos nossos conflitos. A mediação, o acolhimento à vítima, a pessoa vitimada, ela traz mais resultados, e principalmente a mediação desse conflito, colocando, inclusive, a comunidade, que mais pessoas participem do processo. Né? Eu vou finalizar em 1 minuto, só para citar o caso de um que eu também quero ouvir, obviamente, a Mônica. Tem um estudioso que ele chama Niels Christie, que hoje ele já não é mais abolicionista penal, acho uma pena, né? Ele foi para a linha do direito penal mínimo, mas que ele tem um estudo em que ele faz... Vamos fazer vou fazer esse exercício com vocês. Então, o livro dele, que chama Uma Quantidade Razoável de Crime, e ele começa falando da história de 2 edifícios de um condomínio. Desses edifícios foi entregue pronto para as pessoas que compraram os apartamentos, e o outro foi entregue na metade. Então, essas pessoas tiveram que se reunir em assembleias, fazer discussões para finalizar a construção desse edifício. Só que esses edifícios eles compartilhavam uma área social. Né?
Em um dado momento, as pessoas estavam lá no parquinho, as crianças brincando, o pessoal na praça, tudo mais. Chegou um rapaz e abaixou as calças, um rapaz adulto, na frente das crianças. Se instaurou um conflito naquele território, né? As pessoas que eram do condomínio, do edifício que tinha sido entregue pronto, elas não conheciam aquele rapaz. Então, elas disseram, vamos acionar a polícia. Ele tem que ser preso. E aí, em um dado momento, uma senhorinha, que era do outro edifício, falou, não, eu conheço esse menino. Esse menino é filho da fulana, da Beltrana, não sei o quê, veja bem, não vamos chamar a polícia. Tarará. E aí o Neos Christi vai desenvolver toda a situação. A conclusão do Neos Christi qual que é? Quanto mais próximo nós estamos das pessoas que cometeram algum ato problemático, menor vai ser a resposta punitiva que nós vamos ter. E eu trago essa reflexão para a gente pensar justamente na dimensão do abuso sexual infantil, que acontece majoritariamente nas nossas casas, por pessoas que são conhecidas. Qual é a resposta da nossa família? Nunca é a resposta punitiva, porque é um agressor que está próximo da gente. A gente conhece a história de vida daquela pessoa, a gente sabe que ela pode ter sido abusada sexualmente também, a gente conhece todas as problemáticas, né? E isso não significa que não há uma vontade de responsabilizar esse agressor, né? O abolicionismo penal não é irresponsável, né? A gente quer que haja uma responsabilização, mas que ela não venha achando que o problema vai ser resolvido jogando essa pessoa numa cela, que ela fique lá 10 anos e que ela vai fazer um grande processo de reflexão e sair renovada da cadeia. Isso não é verdade, isso não acontece, né? Então, essa é a minha resposta em relação à criminalização do racismo. Eu acho que não resolve. Sobre como enfrentar esse silenciamento sobre o genocídio, assim, enquanto é isso, né? Vou falar desses 2 lugares que sou na vida, 3, né? Que sou mãe com muito orgulho, mas do movimento e enquanto vereadora. Do movimento, a gente deixou, né, de dar prioridade a essas mídias, né? E aí, enfim, Globo, Record, esse negócio, e dar prioridade, de fato, a essas mídias alternativas, porque eles, além de nos escutar, eles fazem uma narrativa real, né? E com o alcance que tem hoje esses telefones que é para o mundo, você joga a verdade do que acontece, do que é, né? A tecnologia do telefone para a gente se manifestar. Nós, do movimento de familiares, cansamos de fazer, né? E agora, Juliana, próxima das Mães de Maio, cansamos de fazer atos nacionalmente organizados pelo telefone. No mesma hora, no mesmo dia, a gente vai fazer isso assim, assim, assim. Então, a gente se organiza em diversos estados. Fica muito mesmo, né, na coisa do Rio e São Paulo, mas a gente também está abrangendo um pouco para o Nordeste. Nós somos um movimento nacional de familiares, sabe? Então, todas essas coisas fazem com que a gente saia desse lugar que não é vista, não é escutado, né? Mês passado mesmo, eu me reuni junto com quase todos os movimentos daqui do Estado e fomos para a porta do governador. Falei, não vamos para Presidente Vargas, vamos lá para a porta do Cláudio Castro. Vamos lá, né? Vamos ver se toda vez que ele matar uma criança nossa, um filho nosso, a gente for para a porta dele, vamos ver quanto tempo ele vai aguentar. Porque a gente já temos aqui um exemplo de 33 anos, por mais que é isso, vai caindo, vai adoecendo, claro. As mães de Jacari estão todas vivas? Não. O tempo matou, adoeceu. Mas é isso, eu digo que é aquele bastão, né? Vai pegando e vai passando, entendeu? Então, não sei se ele vai aguentar como a gente aguenta, ele não há de aguentar. Então, vamos para a porta dele. Vamos fazer lá, né, na nossa manifestação. E no lugar que eu me encontro, que é lá, enquanto vereadora. Eles acham, né, porque todos sabem, para com isso, todos os vereadores sabem. E fica difícil porque eu estou aqui no meu... Deve ter alguns responsáveis. Mas, já que eles podem fingir que não sabem, a gente vai lá para dentro. A partir da comissão, como eu já falei, e a gente está na luta que ela vire
uma comissão permanente, aí eu conto com todos, na rede fazer, porque é isso, ela não tem que deixar de existir na casa. Ela tem que, independente de eu não ser vereadora, outra ser e continuar. Porque esse é o grande problema dele, porque a gente faz alguma coisa, aí vem outro e desfaz. Não, a gente tem que fazer para ficar. E aí, toda audiência pública que eu promovo, eu pego os movimentos familiares. Aí eu encho aquela casa de banner, de fotografia de meninos que morreram, que na sua maioria é meninos mesmo, de mães. Então, eles são obrigados a estarem transitando dentro daquele lugar e olhar para as nossas caras. Tem uns que não aguentam, não, que passa assim por trás, que dá, cara, de alguma forma deve tão, né? Então é isso. Então é de fato sair desse silenciamento que é eles fingir que isso não acontece. E todas as vezes morreu fulano, morreu ciclano, eu tenho que estar, 3 dias dentro da plenária. Pois eu pego o microfone, Juliana, e coloco. Eu estou pedindo 1 minuto de silêncio pela morte de fulano, 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 que o Estado matou e a prefeitura é conivente. Tem que parar. Está me entendendo? Então, assim, a gente tem que, de fato, usar os argumentos que temos. Está me entendendo? Não dá para me botar uma melancia e sair no meio da rua. Se eu pudesse, eu botava. Então, eu faço daquele microfone, de verdade, a forma de comunicação. E aí, é uma comunicação para eles, mas aquilo é gravado todos os dias. Então, está lá. Só todo mundo... TV Câmara está lá. Está lá para todo mundo ver. E, finalizando, você fez uma pergunta, que era qual foi a primeira palavra que o meu filho falou. Foi mãe. E a mesma palavra, quando o policial atirou nele no meio da rua, eu não estava. Estava um amigo. E ele falou para o amigo, cara, chama minha mãe lá que eu vou morrer. Então, o chamar mãe como primeira palavra e o chamar mãe quando também está perdendo a vida, é sobre isso. É sobre exatamente isso que a gente briga nesse país. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Dona Mônica, obrigada, gente. Tem uma pergunta sobre museus. Eu vou pedir desculpa a essa pessoa. O debate continua. Agradecer ao Instituto Ibirapitanga, a Yara, Gisele, Tássia, André, Juliana, enfim, todo mundo que eu estiver esquecendo o nome, me desculpe, mas muito Moa, agradecer ao pessoal da produção, o pessoal que está trabalhando, Dona Mônica, Juliana. Dona Mônica, qual era o nome todo do seu filho? Rafael da Silva Cunha. Rafael, em nome da memória de Rafael, né? Eu vou pedir licença aqui às pessoas, que eu também, hoje é quarta-feira, no dia de hoje, carrego uma pessoa, uma entidade que é responsável por resguardar a memória e que as pessoas não sejam esquecidas, não é? Então, em nome de Rafael da Silva Cunha, Marielle Franco, Cláudia Ferreira da Silva, que foi arrastada por um carro da polícia nessa cidade, Agatha Félix, que estava com sua avó na Kombi voltando da escola, Marcos Vinícius, que estava voltando da escola fardado com uniforme escolar, João Pedro, que cumpria isolamento social junto com sua família dentro de casa, Maria Eduarda, que estava na quadra da escola e poderia ser um atleta, Evaldo Rosa, que estava num carro alvejado com mais de 200 tiros, Rodrigo Serrano, que foi morto buscando a companheira do trabalho no ponto de ônibus, carregando um guarda-chuva que foi confundido com um fuzil. A lista é grande, gente. Eu estou falando só da cidade do Rio de Janeiro. A lista é grande, que essas pessoas não sejam esquecidas, nunca deveriam ter ido. Muitas delas são crianças, que elas não vão em vão. Orixá que nos guarde, guarde nossas crianças, as pessoas que amamos, que dê à senhora coragem, vida e saúde. Minha mãe que lhe dê coragem. O resto de sua vida, achei.